Imagine que você ainda é criança e sempre viveu na mesma casa. No entanto, certo dia começou a escutar barulhos vindo da parede de seu quarto e, assustado, corre para o cômodo em que seus pais estão. Eles alegam ser nada além de barulhos que a estrutura da residência faz por ser muito velha. Contudo, essa não era toda a verdade e coisas sombrias irão aparecer sobre aqueles que eram designados para lhe proteger. A história inicia uma semana antes do Halloween, com o nosso protagonista vivendo seus dias normais, até que em uma certa noite, enquanto ele está tentando dormir, escuta um barulho vindo de dentro da parede e decide ir até ela. Peter coloca sua orelha contra a parede para ouvir melhor e quando escuta de novo alguém bater contra, sai correndo para o quarto de seus pais. Depois de acordar eles, a sua mãe chamada Carol vai até o cômodo para ver se consegue ouvir o que está assustando seu filho e como não acontece nada durante o tempo que ela está ali, a mulher conclui que pode ser apenas estalos da casa devido ao tempo que a estrutura tem. Em seguida, Carol coloca o protagonista na cama e comenta que os barulhos podem ser fruto da imaginação dele também, então quando ele sentir medo é só repetir para si mesmo que tudo está apenas dentro da cabeça dele. No dia seguinte, descobrimos que o pequeno está sofrendo bullying na escola, apesar de nunca incomodar ninguém, os valentões continuam o perseguindo. Dessa forma, Peter evita de passar o recreio no pátio como as outras crianças e fica na sala de aula com a professora para não se aborrecer. No entanto, enquanto os dois conversam sobre o Halloween, uma aranha aparece na classe do protagonista e a senhorita Devine o ensina como colocar a espécie do lado de fora da sala sem a machucar. Na próxima cena, vemos o pequeno Peter em casa conversando com os seus pais na hora do jantar e ele pergunta sobre qual fantasia vai usar no Halloween. A resposta que ele recebe não era o que esperava, pois o casal diz que a família não comemora a data e logo explicam o porquê. A razão de tomarem essa atitude gira em torno do desaparecimento de uma menina, um caso que aconteceu antes de Peter nascer. Essa criança sumiu na noite de Halloween e foi desesperador para a vizinhança inteira, então eles não querem reviver esse sentimento e o perigo de que algo aconteça ao filho deles. Mais tarde, enquanto tenta dormir, o garoto escuta uma voz feminina o chamando de dentro da parede e no mesmo momento começa a gritar pelo seu pai. A voz diz para o garoto não chamar eles, contudo em seguida Mark aparece e após analisar um pouco o quarto fala para o seu filho que o barulho pode ser de ratos. Dessa maneira, no dia seguinte, o homem ensina o seu pequeno a como colocar veneno para os bichinhos e durante o processo Peter comenta que o produto tem cheiro de canela. A cena corta e o vemos na escola. O protagonista faz um desenho e uma atividade que a sua professora deu, e o resultado faz com que a senhorita Devine vá até a casa dele para conversar com o responsável do menino. Acontece que Peter desenhou ele em um quarto escuro pedindo por ajuda, e quando a sua mãe fica sabendo disso, pois foi quem recepcionou a professora, fica chocada. Carol comenta com a senhorita Devine que o seu filho tem uma imaginação fértil, por isso a noite vem tendo esses pesadelos, que é o que ele representa no desenho, mas tenta acalmar a mulher dizendo que ela não precisa se preocupar. Enquanto isso, o protagonista começou a se aproximar do que está dentro de sua parede, conversando com essa pessoa ou criatura. No dia seguinte, as crianças pintam rostos em abóboras na escola e a de Peter ficou muito legal. Entretanto, no recreio, Brian, que vive perseguindo o protagonista, derruba ele no chão e destrói a atividade que Peter havia feito. Então, a cena corta para o protagonista em seu quarto chorando por causa do que aconteceu mais cedo e o que está dentro de sua parede escutou a criança. Dessa maneira, depois de descobrir o que aconteceu, sugere que Peter no dia seguinte enfrente Brian e o empurre de volta. Agora vamos para a sala de aula do protagonista, onde o valentão entregou para ele uma abóbora com um rosto para ficar no lugar da que ele tinha feito, e pediu desculpas. No entanto, Peter está disposto a revidar o que Brian fez com ele. Sendo assim, o empurra da escada e isso resulta com que a criança quebre as suas duas pernas. Isso foi considerado algo grave pela direção da escola e no fim o nosso protagonista é expulso da instituição. Não precisamos pensar muito para imaginar que o pai da criança ficaria uma fera com a situação. Contudo, ele agiu ainda mais estranho quando ficou sabendo sobre o desenho que Peter havia feito, como se fosse algo mais grave do que ele ter empurrado seu colega da escada. Mark o coloca de castigo no porão por seu filho ter dito que ouviu alguém o chamando de dentro da parede. Nessa hora eu já comecei a questionar a
da índole desses pais. No escuro e sozinho, Peter tenta chamar aquela coisa que ele conversa todas as noites em seu quarto, contudo não é respondido. E depois de um tempo lá embaixo, ele descobre que havia uma grade no chão que, ao olhar para dentro, dava para ver que era um lugar bem mais fundo. E quando chegava no solo, havia um bichinho de pelúcia meio assustador. Enquanto isso, a senhorita Devine decidiu colocar seu contato na última prova que Peter havia feito na escola e levar até a casa dele, com a desculpa que queria se despedir do menino, já que não irão se ver mais. No entanto, os pais do garoto falam que ele não pode por estar de castigo, e as coisas começam a ficar estranhas quando a mulher questiona o casal se Peter está realmente bem. Carol se sente ofendida com isso e começa a surtar. Nesse momento, Mark fala que é melhor a professora ir embora, e no caminho até a porta, a senhorita Devine começa a escutar alguns barulhos, como se alguém estivesse batendo contra a parede ou algo assim. Dessa maneira, ela questiona o homem o que poderia ser isso, e ele responde que é a máquina de lavar, contudo se tratava da criança pedindo ajuda, chutando a porta do porão para ser escutado. Logo depois, a senhorita Devine vai embora, mas ela ainda acha essa família muito estranha, como se escondessem algo. Nesse mesmo dia, Peter é liberado para sair de seu castigo, e enquanto sua mãe lhe dá um banho, ele descobre que agora Carol também será sua professora, pois o menino irá começar a estudar em casa. Mais tarde, em seu quarto, depois que ele tem certeza que os seus pais estão dormindo, o protagonista conversa com aquela coisa de sua parede e conta que sumiu por ter sido preso no porão. Então a criatura o responde que seus pais não são como ele pensa. Peter pede para ver como que é essa coisa que ele conversa, e como ela está presa, diz que a única maneira do garoto conseguir é puxando um pouco o papel de parede e olhando através do buraco que há. Contudo, o protagonista leva um susto quando consegue enxergar a dona da voz, pois ela não parece ser uma pessoa normal, e ele logo descobre a história dela. Essa criatura é a sua irmã. Ela alega que os pais deles a odeiam e que certo dia se cansaram dela e decidiram trancá-la dentro da parede, através de uma portinha que há atrás do relógio enorme no quarto de Carol e Mark. Ela teve que aprender a rastejar e criar caminhos da estrutura para poder chegar até o seu irmão. A mulher até sabe sobre a história da garotinha que sumiu no Halloween de anos atrás. Na verdade, a família faz parte dela, pois a irmã do garoto foi pedir ajuda para a menina assim que ela tocou a campainha da casa, e como a criança ficou sabendo de tudo que o casal fazia de cruel, eles a viram e decidiram tirar a vida dela. A pessoa da parede comenta que pode provar sobre o que está dizendo. Peter apenas precisa cavar o quintal, e o garoto encontra enterrado os ossos de um corpo. O protagonista toma todo o cuidado para que seus pais não desconfiem sobre o que ele descobriu, e quando acredita estar seguro para pedir ajuda, ele liga para o número que estava na sua prova. A senhorita Devine atendeu a ligação de um número que ela nunca havia recebido antes, e apesar de estar bem baixinha a voz do outro lado, ela sabe que se tratava de Peter. O garoto não podia falar muito alto e precisava ser rápido para que a sua mãe não o pegasse, então assim que ouviu um barulho, colocou o telefone no gancho, e ao virar para trás, Carol estava parada, o observando. A mulher fica furiosa, mas antes de fazer algo com seu filho, ela atendeu o retorno que a professora deu e explicou que era apenas Peter com saudades de conversar com ela, mas que estava tudo bem. Claro que a senhorita Devine ficou sem entender o que ela achava anteriormente estranho nessa família, aumentou ainda mais o sentimento. Voltando a Carol, ela começou a brigar com o menino e o levou para o quarto dele. No entanto, quando entra no cômodo, percebe que ele tirou um pouco do papel de parede, o que significa que ele sabe sobre a sua irmã, e agora a mulher entra em desespero. A mãe de Peter fala para ele que tudo o que acontecer a partir de agora é culpa dele, e que quando o pai do garoto chegar em casa, o homem não vai ficar nada feliz de saber sobre isso. No entanto, à noite, Mark apenas diz para o seu filho que no dia seguinte o garoto deve o ajudar no jardim, e quando amanhece, o instrui a cavar um lugar para enterrar as abóboras que estão estragadas. Mas o garoto aproveitou para pegar algo na casa de ferramentas, e vemos mais tarde do que se trata. Assim que escurece, a família senta em volta da mesa para jantar, enquanto Peter apenas brinca com a sua comida e não leva uma colherada à sua boca. Já seus pais comem quase toda a kombucha, e perto do fim percebe que há algo diferente na sopa, como se estivesse sido colocado canela ou algo assim. Parando um pouco para pensar, Mark se dá conta que a casinha de ferramentas está aberta e o gosto é semelhante ao cheiro do veneno para ratos. Logo o homem liga uma coisa na outra e pergunta para
para Peter o que ele fez. O pai do garoto pede para que Carol ligue para a ambulância, pois está começando a passar mal, e a mulher, que ainda não entendeu o problema, demora um pouco para reagir. Entretanto, quando faz e pega o telefone da cozinha, se depara com a linha cortada. Infelizmente para a mãe do protagonista, o seu marido vem a falecer, e nesse momento Peter sai correndo para o andar de cima. No entanto, na escada com uma faca em sua mão, Carol corre atrás dele e só não consegue o pegar por ter começado a passar mal igual a Mark. O garoto joga a mulher da escada, chutando para o largar, e quando ela o questiona a razão de tudo isso, Peter responde que é para salvar a sua irmã. Em seus últimos suspiros, ela pede para que ele não solte a irmã. Em seguida, o garoto pega as chaves que a sua mãe carregava consigo e sobe para libertar a mais velha. Contudo, assim que consegue abrir a portinha que estava escondida atrás do relógio, as coisas começam a mudar. A voz doce de sua irmã se torna uma risada assustadora, e com medo o garoto corre para o seu quarto, se trancando lá dentro. Logo, o som da campainha ressoa pela casa e podemos escutar o barulho da criatura descendo para o andar de baixo. Se trata de Brian com seus primos. Eles foram até o local para botar medo no garoto. Bom, eu acredito que seja isso, e começaram a quebrar tudo pensando que não havia ninguém no local. Entretanto, nesse momento começamos a ver quem era o verdadeiro mal da família, pois a pobre e indefesa irmã tira a vida de cada um dos garotos, e em seus cabelos longos há muitas aranhas, algo que pode identificar a presença dela no local. Enquanto isso, a senhorita Devine, que está preocupada com seu ex-aluno, decide ir até a residência para ver o que pode fazer por Peter. Depois que fez a sua festa, a irmã do protagonista vai até o quarto dele e conta que quando ele nasceu, seus pais ficaram muito felizes. Agora, quando foi ela, eles gritaram com a sua aparência. Aquela grade que havia no porão foi feita para sua irmã, que nunca teve uma cama quente como caçula, ou o amor que ele recebia. Então, para sair dessa situação, a mulher começou a planejar uma forma de fazer com que Peter a obedecesse, e na hora que achou que ele estava preparado para isso, começou a se comunicar com o garoto. Logo, nosso protagonista é arrastado pela sua irmã até o lugar que ela estava trancada e posto lá dentro. Em seguida, a senhorita Devine chega na casa e percebe que há algo estranho acontecendo quando encontra os corpos pelo local. Nesse momento eu te pergunto, o que você faria? Eu pensaria em me esconder, ligar para a polícia ou mandar mensagem para alguém pedindo socorro, mas não, ela continua no lugar. A professora até tenta sair, na verdade, no entanto a porta da residência é trancada, mas convenhamos que ela poderia ter quebrado a fechadura com o que tinha na sua mão. Escutando os gritos do protagonista, a senhorita Devine segue a voz dele até o quarto do pequeno, que usa o buraco da parede para falar para a mulher ir embora. Contudo, ela não o escuta. A professora fecha a porta do quarto de Peter e quebra a parede para o tirar de dentro. Depois, o garoto vai até o quarto de seus pais para pegar as chaves que estava na portinha. E assim que a senhorita Devine consegue sair pela porta da frente, o protagonista é pego. Peter é trancado depois daquela grade no porão, e lá ele pega o ursinho de pelúcia assustador, que ao reparar em uma etiqueta no brinquedo, percebe que está escrito o nome de Sarah. Logo, a sua irmã desce até o lugar e vemos como ela realmente é, o que para alguns, como os pais deles, é considerado um monstro. Em seguida, vemos que a senhorita Devine não abandonou a criança, pois ela volta para o ajudar. E como a irmã do protagonista vai atrás da mulher, ele usa o comprimento do cabelo dela como corda para subir para o porão. Sendo assim, juntos os dois conseguem jogar Sarah para onde ele estava e trancam com a corrente para que ela não possa mais sair. Entretanto, a irmã dele avisa que por mais que o protagonista a deixe no local, ela sempre vai o acompanhar em seus pesadelos, nos barulhos à noite e toda vez que ele sentir medo. Na próxima cena, o vemos em seu quarto em uma outra casa, e quando começa a sentir o pavor, ele enxerga os cabelos e aranhas de Sarah em sua cama. Logo, a mulher aparece atrás dele, não sabemos se é apenas sua imaginação ou a realidade. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!